sou completamente apaixonada por inovação e tecnologia. Que inovação e tecnologia, mais cedo ou mais cedo, vai fazer parte das nossas vidas, já não é novidade para ninguém. O meu papel aqui é te ajudar a simplificar e desmistificar esses termos para começar a aplicar isso agora. Você já parou para pensar o quanto que as nossas vidas mudaram por causa da inovação e da tecnologia? Processos, métodos, produtos, a forma de criar negócios e de pensar o meu e o seu futuro. Eu venho de uma família muito grande. Eu sou mineira, da turma do cafezinho. E sou muito curiosa. Essa é uma das coisas muito importantes sobre mim. Provavelmente isso explica como que uma economista foi parar no mundo da tecnologia. Os meus pais, Maria das Dores e Valtemir, tiveram o dom de criar filhos extremamente criativos. Eu e meus irmãos, Túlio e Caio, e minha irmã Clara, cada um à sua maneira, fomos incentivados a buscar conhecimento, ainda que não fosse naquelas coisas tão óbvias e triviais. E aqui vai o meu primeiro aprendizado, que logo, logo eu já conecto com a inovação. Nenhum conhecimento é conhecimento jogado fora. Tudo vira repertório. E quando a gente fala de inovação, mais ainda, porque a inovação não aceita as primeiras respostas. Ela não aceita as respostas óbvias. Inovação no dicionário quer dizer a ação ou efeito de inovar. É aquilo que é novo, é uma novidade. Adicionaria também que inovação é a arte de resolver problemas, dos mais complexos aos mais simples. Você consegue imaginar como que os humanos mudaram de vez a forma como a gente vive, baseado principalmente na sua observação e nos conhecimentos adquiridos, que é o repertório? Vamos pensar. A roda. A roda mudou a forma como que a gente se transportava, fazia agricultura e também vivia nos ambientes. A máquina de impressão foi uma revolução cultural. Conseguiu fazer com que a gente passasse o conhecimento entre as gerações. E depois veio o jornal e as revistas. Você consegue imaginar os centros urbanos sem a lâmpada? E o impacto que tem quando a gente consegue levar energia elétrica para as outras regiões de um país? Vou terminar aqui falando do telefone, que foi inventado, criado, desenvolvido pelo Graham Bell, e que tinha como objetivo levar a voz de uma extremidade à outra, revolucionou a comunicação. Mudou tanto, tanto, que em 2007, o Steve Jobs, quando apresentava o primeiro iPhone, fez a promessa de que esses telefones móveis poderiam fazer muito mais do que telefonemas. Arrisco a dizer que eles fizeram uma grande inovação, também tecnológica. Não só porque mudou a nossa forma de se comunicar. Agora eu preciso explicar tecnologia. Mas não só a tecnologia do que está escrito no dicionário. Tecnologia também tem um distanciamento temporal. Percebemos a tecnologia de formas diferentes à medida que vamos envelhecendo e vamos tendo mais experiências. Tecnologia no dicionário quer dizer método, processo, formas, tudo que nos ajuda a criar produtos e serviços. Pensando assim, tecnologia é basicamente quase tudo que nos rodeia. E por isso é tão importante entender e conhecê-la. Quando eu falo sobre essa lógica temporal, eu me explico melhor. Quer dizer assim, quando a tecnologia surge e nós não nascemos ainda, ou somos muito novos, é muito difícil perceber que aquilo é uma tecnologia. Quando a gente tem entre os nossos 15 e 35 anos, entre a adolescência e a juventude, aquela tecnologia faz parte de quem nós somos. Ela é revolucionária, é cool, que é um termo em inglês muito famoso para isso. E a gente vai usar aquilo como uma forma de reivindicação, de mostrar quem a gente é. E, se a tecnologia é criada depois da nossa juventude, vemos ela com um pouco mais de cuidado. Ela talvez precise ser regulamentada, precisa ser cuidada. Afinal de contas, precisamos cuidar do futuro da humanidade. Isso se a humanidade for ter futuro e essa tecnologia não for atrapalhar tanto. Provavelmente já deve ter ouvido mais ou menos essas percepções. Por isso, que quando falamos de inovação tecnológica, não estamos só falando de uma sala cheia de post-its. Estamos falando da história da humanidade, dos avanços que a humanidade fez. E hoje é possível passarmos por uma revolução robótica, genética e nanotecnológica, tudo ao mesmo tempo. Uma das coisas que aprendi trabalhando com inovação, nos grandes hubs e também em centros que falam de ciência, tecnologia, é que quando esse tema de inovação e tecnologia chega em jornais, revistas e rádio, já não é tão novo assim e provavelmente já faz parte do nosso dia a dia. Como, por exemplo, as tecnologias de aproximação,
as tecnologias vestíveis, o 5G, o CRISP e até uma saúde que é um pouco mais digital. Contudo, é preciso democratizar o acesso à tecnologia para que a inovação realmente aconteça e que ela possa ser uma inovação tecnológica. Não podemos aceitar que metade do mundo fale de NFTs, bitcoins, um trabalho remoto, e uma parte do mundo não tenha saneamento básico. Não podemos aceitar que falar de como as redes sociais mudaram as nossas vidas e de como tudo isso é diferente, se metade do mundo não sabe o que é a internet. E muitas vezes, até aqui no Brasil, quando sabem, não têm acesso e não têm a menor ideia de como usá-la. O mais importante é que essa mudança e essa revolução é sobre as pessoas. É como vamos avançar, não mais criando silos, e não criando silos e nem desigualdade, mas sim criando futuros possíveis para todo mundo. Algumas empresas já descobriram que isso é importante e avançar em várias frentes do negócio. É por isso que hoje a gente começa a pensar na transformação digital, um termo muito famoso nos últimos anos. Como que eu posso aumentar a capacidade da empresa em que eu trabalho, ao mesmo tempo que eu consigo diagnosticar, desenvolver, estimular, eliminar riscos e criar uma cultura um pouco mais inovadora? No fim, a inovação é o fruto da nossa interação individual e coletiva. É um processo, é um método e depende muito da nossa forma de ver o mundo. Por isso é preciso desenvolver um olhar mais amplo, em que leve em consideração outras pessoas, outras experiências, e que elas possam construir esse futuro com a gente. Empresas que julgamos hoje extremamente inovadoras já sacaram isso há algum tempo, e sabem que a inovação é um monte de pequenas coisas. Vai da estratégia ao produto, do processo seletivo à sucessão das diretorias, do marketing ao desenvolvimento do software. Agora você deve estar me perguntando, muito legal, muito bom que existe inovação, mas como que eu faço para fazer isso no meu dia a dia? Nas coisas simples, no meu negócio ou até na empresa que eu trabalho? É sobre a forma que você pensa. O famoso mindset. Você deve ter ouvido falar de mindset também, porque é um termo em inglês extremamente usado. É sobre como vamos lidar com o mundo que inova cada vez mais rápido, questionando as hierarquias, os paradigmas, o status quo, o lugar e como que as coisas não óbvias também podem ligar e fazer com que a gente descubra novas possibilidades. É o errar rápido. É no meu dia a dia poder ser a Amanda que meus pais criaram. Curiosa, questionadora, sempre buscando entender o impacto das grandes e das pequenas coisas no dia a dia. Se eu for deixar apenas uma ideia sobre o que é inovação, seria essa. Não deixe que a curiosidade morra à medida que você vai crescendo. É importante pensar e desenvolver isso. E lembre-se, à medida que avançamos, precisamos levar em consideração outras ideias, outras possibilidades. É possível fazer mudança no contexto que a gente tem, com os recursos que a gente tem, fazer coisas completamente diferentes do que foram construídas até agora. A inovação é muito mais que post-its, centros econômicos ricos, e tecnologia e aplicativo. É uma habilidade que hoje, em 2021, é tida como de poucos profissionais, mas logo, logo você vai precisar dominá-la. Você está preparado para construir esse futuro? Obrigada.